boa noite. Obrigado a todos pela vossa presença para mais um debate promovido pela ANDIF, Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol Praia, no âmbito do ciclo de conferências que temos realizado na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês. Hoje traz-nos como tema, ou temos como tema, o combate à violência no desporto. Temos como convidados e oradores o Dr. Gonçalo Gama Lobo, que é um insigne advogado que tenho o privilégio de conhecer e de partilhar comissões de arbitragem na Federação Portuguesa de Futebol e, sobretudo, com quem tenho o privilégio de aprender. Não precisarão seguramente de 1 hora e 1/4 para me dar a razão e ver a qualidade da excelência do nosso orador. O Sr. Professor Daniel Seabra, docente da Universidade de Fernando Pessoa, um dos maiores, se não o maior, especialista nestas matérias relacionadas com claques, com o liganismo, com estes movimentos associados precisamente à violência, com destaque particular, pelo menos naquilo que eu espreitei, num grande trabalho que se denomina Observador Participante, em que esteve, entre aspas, como infiltrado nas 4 claques dos clubes portuenses, Salgueiros, Boa Vista e Futebol Clube Porto, durante 4 anos, e que tem conclusões interessantíssimas e que também nós iremos aqui abordar. E começava precisamente pelo Sr. Professor Daniel Seabra, apelando não só a esse trabalho, de entre muitos que tem, para nos dar aqui uma pincelada sobre as causas, os fundamentos, a origem destes movimentos de violência e dando também aqui uma passagem muito breve e muito histórica sobre, eu diria que, pelo menos 4 grandes episódios que todos nós temos presentes. Heysel Park, naturalmente, que será, diria eu, que infelizmente o ícone da violência. Depois, a nível nacional, eu diria que o episódio do Very Light na final do Sporting Benfica no estádio do Jamor, a invasão da Academia de Alcochete, e diria que também a nível internacional, para fugirmos aqui um bocadinho de Portugal e irmos até à Europa, o célebre jogo das meias finais da Taça da Grécia, que colocou frente a frente o AEK de Atenas e o Olympiacos, então treinado por Vítor Pereira, e que determinou inclusivamente para o Vítor Pereira uma pena de prisão de 2 anos, suspensa, por o seu comportamento configurar alegadamente o incitamento à violência. E dentro deste contexto, Sr. Professor, o pontapé de saída para nos dar aqui aquilo que é a sua perspectiva global sobre a origem e as causas destes movimentos de violência. Ora, primeiro, obviamente quero agradecer à ANDIF o convite, primeiro ao Sr. Presidente e também, obviamente, ao Géry Silva, e dizer que para mim é um gosto estar aqui a tratar de um assunto que me incomoda e que me perturba a minha reflexão há mais de 30 anos, quando em 1992 entrei nesse sentido, comecei a participar, a fazer observação participante. Nunca me poderão acusar de infiltrado, no sentido em que todas as direções das claques sabiam o que eu estava lá a fazer, as direções, obviamente que aqueles grupos com aquela dimensão não poderiam saber individualmente cada um deles. Ora bem, essa questão, como lhe disse Géry, era motivo para todo o debate sobre as causas da violência. Isso só por si era motivo para todo o debate. Eu refleti nessa questão e julgo que a melhor maneira de percebermos isso, e isto enquanto reflexão geral sobre a violência, é apontar primeiro 3 dimensões. As pessoas tendem a ser violentas, primeiro por razões pessoais, ou seja, cada um, na sua dimensão psicológica, é capaz de, em determinado contexto, reagir de forma mais ou menos violenta. E, portanto, há uma dimensão pessoal. Depois há outra dimensão relacionada com a própria trajetória das pessoas. Ou seja, se é verdade que num contexto, perante uma situação de frustração, e essa perspectiva já é muito interessante para percebermos a violência no futebol, no sentido em que ela muitas vezes surge decorrente da frustração, da própria situação que está a ser vivida. Há outra dimensão muito importante que está relacionada com a aprendizagem social.
Há muitas pessoas que tendem a ser mais violentas do que outras porque cresceram e interagem em meios onde o limiar de tolerância à violência é bastante alto e, portanto, uma pessoa que foi socializada numa família cuja educação era imposta à custa do castigo físico, em que provavelmente até existe violência doméstica do pai para a mãe, sem que nada aconteça ao pai, e a mãe até tem medo, e que, por exemplo, tem uma educação na rua, com o seu grupo de pares, num contexto de suburbanidade, obviamente que essa pessoa incorpora uma tolerância à violência e um padrão de tolerância à violência que, em alguns contextos, de certa forma, o torna, enfim, pode condicioná-lo a ter práticas de mais violência. E depois há também o contexto situacional, ou seja, todos nós podemos ser pessoas extremamente pacíficas, mas perante uma situação de muita tensão, poderemos reagir violentamente. Agora vamos passar ao contexto de desporto. Um dos problemas que existe relativamente à violência no desporto é o discurso que sobre a mesma existe. Porque é irrealista. Estamos a viver um princípio de idealização que gera um conjunto de efeitos perversos. Quando nós lemos, por exemplo, propostas de lei, lemos alguns discursos que são, por exemplo, apresentados na comunicação social, há um discurso de erradicação da violência. Ora, isso é perverso no sentido em que esse objetivo nunca será atingido, porque nós não podemos querer um desporto sem violência quando nós temos a violência como parte integrante e constitutiva da sociedade. Na Bíblia, logo no capítulo 4, há um homicídio. No Corão, a segunda surata é um castigo severo para aqueles que se apresentam diante dos outros como sendo crentes em Alá, mas não o são. Um livro básico da religião hindu, que é o Bhagavad Gita, começa logo no primeiro capítulo como um confronto entre exércitos. Ou seja, estamos a falar de mitos, de narrativas que por si só são absolutamente fundadoras da civilização judaico-cristã e que têm violência. Ainda falamos ao jantar, há neste momento na Universidade de Berlim um filósofo sul-coreano que começa um livro a dizer que uma das coisas que temos como certas no mundo é a violência. E, portanto, nós não podemos querer e elaborar um discurso de absoluta ficção relativamente ao contexto desportivo do qual queremos erradicar a violência quando ela está presente em todas as esferas da sociedade. E agora vamos pensar no que é o futebol. Ora, o futebol descende de jogos medievais ingleses, onde a violência era algo absolutamente inaudita. Havia feridos, havia mortos, e a própria coroa britânica, através de um conjunto de decretos, avisava, atenção, sabemos que se praticam jogos onde estão a morrer pessoas. E, portanto, nós queremos dizer que qualquer pessoa que morra aí, o responsável vai ser julgado como se de um criminoso se tratasse. E, portanto, o hurling, que era esse principal jogo, de onde derivou também o rugby, eram práticas extremamente violentas e que ainda hoje se praticam, uma vez por ano, no sentido dessa reminiscência, desse retorno a esse momento inicial. Para além disso, o futebol surge precisamente, emerge sobretudo nas public schools em Inglaterra, como estratégia de controlo dessa mesma violência. Ou seja, já que este jogo nunca deixou de ser jogado, apesar de todos estes decretos da coroa britânica, então vamos controlar isto. As pessoas deixaram de participar, no sentido em que era uma luta entre duas aldeias em que toda a gente participava, e então vamos criar duas equipas, vamos delimitar um campo e vamos criar um espaço, uma unidade de espaço, tempo e ação, onde temos um jogo que podemos praticar e onde, de certa forma, podemos colocar cá fora alguns dos nossos impulsos agressivos. Porque aqui é preciso lembrar uma coisa. Desde a Idade Média até agora, um dos traços fundamentais da sociedade foi o processo civilizacional, ou seja, as sociedades foram se tornando cada vez mais civilizadas. Todos nós começamos a comer com talheres, onde antigamente só a aristocracia é que o fazia. O banho era só tomado na Páscoa, as pessoas nem sequer tomavam banho. Ou seja, isto está clarinho e muito bem explicado numa grande obra de sociologia histórica de um sociólogo que é o Norberto Elias, que depois adapta isto ao contexto
ao contexto desportivo e ao futebol. E qual é a grande característica? Um dos marcos essenciais deste processo civilizacional é a monopolização da violência por parte do Estado. Neste momento, só o Estado, através das suas forças policiais e das suas forças armadas e em condições que a lei lhes permite, porque nem o Estado pode usar a violência de forma arbitrária, só quando está previsto na lei essa possibilidade, o Estado monopolizou a violência e as sociedades tenderam a criar mecanismos nos quais está, obviamente, incluído o direito, em que levam as pessoas a recalcar e a controlar os seus impulsos agressivos. E é por isso que o Norberto Elias vem dizer claramente que o desporto é uma ilha de descivilização, a tal unidade, espaço, tempo e ação, onde as pessoas podem, de certa forma, libertar alguma desta impulsividade agressiva, sendo que mesmo nessa ilha de descivilização, e há outras, os regulamentos apontam para um maior civilismo, para um número maior de regras, que mesmo dentro desse processo começa a haver cada vez mais controle. E, portanto, nós não podemos pedir ao desporto que mimetiza um confronto entre duas equipas, que é um dos veículos de identificação projetiva por parte das pessoas. As equipas de futebol, por exemplo, não são apenas uma equipa de futebol. Os clubes são unidades de representação de localidades, de regiões e até de países. E, portanto, há uma identificação projetiva e um sentimento de pertença e até de afetividade na relação que as pessoas têm com os seus clubes. E se a sociedade tem violência, nós não podemos pedir um contexto que predispõe para a tensão. Um jogo gera tensão, um jogo implica rivalidade, luta-se pela vitória. E todo o processo de capitalização em torno do futebol torna a vitória ou a derrota em questões de milhões. E, portanto, se temos uma sociedade absolutamente em que a violência é uma das suas componentes, nós não podemos aplicar ao desporto uma idealização de algo que nunca iremos conseguir e vamos estar sempre a perseguir o inatingível, sempre com um discurso de absoluta reprovação e, como escreveu alguém, condenar muito é compreender pouco. E, portanto, nós temos de compreender que a legislação e todo o ordenamento jurídico não pode caminhar incessantemente em busca de punição e em função de um objetivo inatingível, com o perigo de começar a gerar efeitos perversos e começar a provocar aquilo que quer evitar. Sr. Professor, creio que para a introdução é suficiente. Sim, eu diria que resulta desta introdução, de uma forma muito sintética, no que diz respeito à violência, um ideal real, e depois das palavras do Sr. Professor, de forma provocatória, e voltaremos a isto, estamos a diabolizar a violência. Mas voltamos a esta provocação. Sr. Dr. Gonçalo Gama Lobo... E depois há coisas, Eisel, ficaram por falar, claro. Mas vamos voltar com toda a certeza, porque temos aqui pano para mangas, como facilmente percebemos. Dentro desta dimensão pessoal, histórico pessoal, aprendizagem social e situacional, aquilo que eu pergunto é o seguinte: esta lei 4023 é uma lei que genericamente se mostra apta, que satisfaz, ou que, em função de um conjunto de alterações que introduziu, fica muito aquém daquilo que seria o ideal para as necessidades do desporto? E pedindo-lhe depois, porque o Sr. Doutor tem uma posição privilegiada na perspectiva de perceber com facilidade aquilo que é a perspectiva do legislador para o futebol profissional ou para o desporto profissional, mas o legislador tem que ser geral e abstrato, e, portanto, há aqui uma franja muito grande de desporto, que é o desporto não profissional, o desporto amador, que está subordinado a esta legislação. E de que forma é que é possível ou não satisfazer as exigências legais, e nomeadamente este impositivo de coimas, que é claramente uma das marcas deste novo regime que entrou em vigor em 10 de agosto de 23. Muito boa noite a todos, muito obrigado ao Sr. Presidente pelo convite e ao meu amigo e colega Dr. Jerry Silva.
e ao senhor professor que eu não conhecia e tive o grato prazer de termos tido um excelente jantar onde já trocamos, já debatemos entre nós as coisas todas, enfim. Queria dizer o seguinte, eu sou completamente um crítico feroz desta lei, acho isto um disparate total e absoluto, e eu explico porquê. O que se procurou foi hoje em dia fala-se muito desta questão da percepção das coisas e, portanto, nós hoje sabemos que qualquer jogo da Distrital em que um clube qualquer, dois clubes que nem conhecíamos o nome, e há uma agressão ao fiscal de linha, está filmado e aparece no dia seguinte nos jornais online e no YouTube e nos jornais nacionais e, portanto, tudo é amplificado e esta ideia de que hoje em dia os estádios de futebol e os jogos de futebol são campos de guerra não é verdadeira. Eu lamento dizer, mas não é verdadeira e a estatística mostra que não é verdadeira. O Sr. Professor tem números muito interessantes para mostrar sobre isso, se depois se assim o entender. Agora, o que sucede é o seguinte, é que fruto desta ideia desta verdade que temos todos nós aqui, entendemos que o combate à violência é o bom combate e todos nós temos que o travar e temos que o ajudar a travar, o que temos é que perceber como é que isto se trava. E é através do aumento das penas. Eu vou dar, isto é caricato, isto que eu vou contar, mas foi o que aconteceu. Esta Lei 40/2023 veio, quarta, quinta, sexta alteração da lei inicial do combate à violência no desporto e 2009, e esta alteração foi e disse, não, agora nós vamos resolver isto tudo, porque aquilo que eram as contornações que só davam umas coimas, vai passar a ser crime. Portanto, as pessoas, crime até com penas de prisão, e portanto as pessoas vão ter tanto medo que não vão deixar de fazer, seja o que for. Todos conhecem naturalmente, eu suponho que estamos a falar de dirigentes desportivos e, portanto, todos conhecem naturalmente o processo do Benfica com o apoio aos no-name boys. Aquilo tinha 57 processos de contornação em que se desse um ou dois jogos, imaginem que eram 2 épocas em que o Benfica não podia jogar em casa, não é? Seja ou à porta fechada ou com o campo interditado. Sabem qual foi o resultado desta lei? O resultado foi muito simples. O Benfica foi completamente absolvido e o processo arquivado. Porquê? Porque disse assim, o apoio ilícito a claques, a grupos, a goas, grupos organizados de adeptos, deixou de ser contornação, passou a ser crime. E, portanto, vamos metê-los todos na cadeia aos malandros dos dirigentes desportivos que andam a apoiar os grupos organizados de adeptos. E o que acontece é que, portanto, aquilo deixou de ser contornação e passou a ser crime. Ora, como na altura em que os factos se passaram ainda não era crime, portanto, o Benfica não podia ser condenado como criminoso. Mas, entretanto, a lei que dizia que era uma contornação porque foi revogada, desapareceu. Portanto, o Benfica safou-se, não apanhou nada. Portanto, com o ímpeto de vamos punir, vamos conseguir aqui uma coisa exemplar, conseguiu-se exatamente o contrário. Isto tem a ver exatamente, o Sr. Professor já foi abordando alguma coisa disto, que é esta ideia de que nós temos que responder legislativamente a fenómenos que são fenómenos que têm relevância jurídica, mas que são fenómenos que têm relevância sociológica, e tratá-los apenas do ponto de vista da pena que se vai aplicar é um erro total. Está mais historicamente demonstrado. E, portanto, eu posso pôr as penas que quiser e aumentar as molduras penais, como dizemos há bocado, nos crimes, nos países onde há pena de morte, não há crime. Não, parece que há crime na mesma, não é? E matam-se pessoas e há homicídios na mesma. E, portanto, a pena é pena de morte. Portanto, evidentemente que a pena tem que ser dissuasora, mas o caminho não pode ser por aí. Porque eu aprendi hoje com o seu professor esta ideia do espaço de descivilização, que é uma coisa interessante. Naturalmente que todos nós gostamos, então os senhores dirigentes que têm estas responsabilidades, que cada vez que ouvem
uma garrafa que é para coisa, lá vem mais não sei quantos milhares de multa, não é? E, portanto, estão sempre preocupados que as coisas corram bem e nós adeptos gostamos de ir com a família ao estádio e que as coisas corram razoavelmente bem. Mas nós não podemos ir a um estádio de futebol como quem vai a um piquenique. Não é isso, é diferente. E, portanto, nós temos que perceber que existe um conjunto enorme de regras, eu diria que deve haver poucas atividades tão reguladas como o desporto profissional, eu vou dizer o futebol. Desculpem, porque é uma realidade completamente diferente. Dr. Jair Silva, não vamos ter tempo para abordar todo o resto, porque naturalmente que o tema aqui é futebol. O tema da violência, se pegarem nos números, é futebol, depois é o futsal. O Ravi demonstra isso. O Ravi demonstra isso. Para cima É de o 90%. futsal e depois há, não sei, e a gente pega, enfim, no voleibol há um adepto que está interditado de ir assistir. Portanto, são coisas absolutamente residuais. E, portanto, o tema é este. E daí que esta ideia de que se tem que arranjar, e para mim o grande problema está aí, que se tem que se arranjar uns bodes expiatórios para as coisas que correm mal, é aí que está o problema. Porquê? Porque nós temos vários agentes nisto, a começar o Estado que regulamenta, que faz as leis e que impõe condutas e que sanciona, e depois temos por ali abaixo, quer as federações que organizam, que são os chamados organizadores, federações e liga no caso do futebol, e depois temos os promotores, que somos nós, clubes, os dirigentes desportivos, não é? E depois temos os agentes desportivos, os treinadores, os jogadores, enfim, toda essa panóplia de pessoas que gravita à volta. E nós sabemos que hoje organizar um jogo de futebol com todas as regras é uma tarefa absolutamente hercúlea. São regulamentos para tudo e mais alguma coisa. Circulação dos veículos de segurança, onde é que se pode estacionar, onde é que não se pode estacionar, de que cor é que são os coletes de quem está, é tudo absolutamente regulado e há de quem não compra. E, portanto, este tipo de panóplia de regras tem que existir com um determinado objetivo, porque senão as pessoas não percebem isto. E o objetivo qual é? O objetivo é, naturalmente, que se pudessem criar, junto de todos os intervenientes, um ambiente são que permitisse fazer um espetáculo decente, melhor ou pior jogado, depende da habilidade dos artistas, mas que pudesse ter condições de segurança e, sobretudo, quando houver alguma situação de insegurança, porque tem que haver. Nós vamos a um concerto de música e pode haver uma rixa e pode haver feridos e pode haver pancadaria. Nós vamos à praia e vemos problemas desses, ou seja, sempre onde há ajuntamentos há isto e, portanto, naturalmente com estas idiosincrasias que o Sr. Professor falou relativamente a um desafio de futebol, por exemplo, isto é potenciado. Mas o que interessa é que se olhe para todos estes agentes e que estejam todos a remar para o mesmo lado. Ora, o que é que acontece hoje? E para mim o grave é isto. É que se põe de um lado os adeptos violentos, os adeptos não violentos, os clubes e os dirigentes desportivos. E do outro lado estão as supostas pessoas de bem. A Federação, a Liga, o Estado, os tribunais. Isto é uma treta. Porque se nós continuarmos a trabalhar desta maneira, nunca mais lá chegamos. Nós temos que pegar nos clubes e nos dirigentes desportivos, nós, quando digo ao nosso Estado, e chamar os clubes e os dirigentes desportivos e trabalhar em conjunto no sentido de, não é erradicar, que é absolutamente impossível, vamos ficar sempre insatisfeitos, mas de arranjar um ambiente que permita fazer alguma coisa. Porque se um clube cumprir com aquilo que está determinado, um clube tem que identificar o seu simpatizante, o seu sócio. Identificam e faz um processo disciplinar, e assim o que é que lhe acontece? É punido, porque afinal quem provou aquilo foi o seu adepto ou simpatizante. Percebem o drama que aqui está? E o que é que os clubes são tentados a fazer? Esquecer, olhar para o lado, fazer de conta, eu até nem sei se ele é do Porto, se é do Benfica, não é? E procurar safar-se entre os pingos da chuva. Podemos dizer com relativa segurança que o Estado foi pelo caminho mais fácil, reprimir em vez de prevenir. Obviamente. Ou seja, não, e reprimir
quem não devia ser reprimido e devia ser incentivado a ajudar, não é? E nessa perspectiva, Soutor, eu creio que há aqui duas alterações, antes de passar novamente ao seu professor, duas questões que eu gostava de ouvir a opinião do Soutor. A primeira delas tem a ver com a possibilidade de responsabilização dos clubes visitantes, ou seja, como é que eu explico a um dirigente de uma equipa visitada que essa equipa visitada pode ser responsabilizada pelos atos dos adeptos visitantes, não é? Sabendo nós que um dos deveres de vigilância está coartado, é impossível. Aliás, o Tribunal Constitucional veio precisamente proibir, no Acórdão 730-95, tem uma posição contraditória. E depois, em simultâneo, o Estado parece-me que também se volta a admitir e a sacudir aqui a água do capote, quando obriga ao registro dos GOA, contrariando o princípio da liberdade de associação. É este o caminho que o Estado escolheu? Exatamente. Portanto, e escolheu o caminho completamente errado porque fez. Eu vou falar agora de nós como dirigentes desportivos, desculpem pôr-me desse lado. Fez de nós, os dirigentes desportivos, o inimigo, o adversário. Em vez de nos chamar, disse, não, vocês em vez de ser parte do problema, vão ser parte da solução. E portanto, ao pôr esta responsabilização, há bocado, desculpem, estávamos a ver, e o Sr. Professor, a notícia, que o Estoril foi condenado em 400 euros por aquela miúda adepta do Porto, entrou e foi dar um beijo lá ao Mora e trouxe a camisola a chorar convulsivamente. Aquilo não devia ter acontecido, obviamente, não é? Mas foi o clube, foi o Estoril que foi punido. Aqui há uns anos atrás, o Marselha foi jogar ao estádio Dom Afonso Henriques e os adeptos do Marselha estavam zangados com a equipe e entenderam invadir o terreno de jogo para bater nos seus próprios jogadores. E não queiram saber o tamanho da multa que o Vitória apanhou. É uma loucura. Como é que nós podíamos prever isto? Portanto, se não tivéssemos naturalmente os stewards, se não tivessem as redações direitas, se não tivesse o policiamento, com certeza isso aí é óbvio que o clube tem que ser responsabilizado. Agora, se de repente um conjunto de gente que se organiza para bater nos jogadores da própria equipa e nós estamos ali a assistir àquilo e depois, bem, é uma multa, não queiram saber. E, portanto, este tipo de atitudes gera exatamente a que o clube se ponha, em vez de ser um agente proativo no combate à violência, tente atenuar os efeitos da violência que já foi cometida. Bem, desde logo até porque o próprio Estado não tem nenhum plano de formação ou de prevenção para que o clube possa desenvolver e demonstrar que está violado, claro. Que é outro problema que resulta da lei, não é? Porque, claro. Quer dizer, eu tenho que demonstrar que de facto vigiei, mas não há nada, não há entre aspas, um guião que me obrigue a determinado tipo de vigilância, porque a vigilância em determinadas circunstâncias é completamente impossível. E quem organiza jogos de desporto profissional sabe perfeitamente que se fazem todos os regulamentos de segurança, com todos os Fs e Rs necessariamente aprovados pela ACVD, e tem que ser, e que depois chega só o dia e o senhor comissário da polícia diz assim, isto não é nada assim, isto é como eu digo. E quem manda é a polícia. E depois vem as coisas correram mal porque não sei o que e tal. Lá estão os clubes a apanhar pela medida grande e não podem vir dizer, foi a polícia que mandou fazer, está bem, mas o regulamento dizia assim, não dizia, não fizeste, pronto, apanha. E, portanto, é nesta hipocrisia das coisas que nós trabalhamos. E é por isso que, enfim, graças a Deus existem tribunais que, naturalmente, tribunais comuns, cuidado. Portanto, nós temos aqui também esta bipolaridade das coisas, porque nós temos uma jurisdição administrativa que trata dos problemas regulamentares e das penas aplicadas pelas instâncias desportivas, e depois temos a APCVD que faz processos, hoje processos crime e antes processos apenas administrativos, de aplicação de coimas, que vão para os tribunais comuns. E os tribunais comuns, quando chegam lá aos processos, os juízes desatam a gargalhada com aquilo.
Porque todo aquele princípio, desculpa, eu não quero amassar os senhores com grandes questões jurídicas, mas nós sabemos que existe, por exemplo, cá em Portugal, uma coisa que é um princípio constitucional, que é o princípio da culpa. Ninguém pode ser condenado se não tiver culpa. Não há hipótese nenhuma. Há outro tipo de responsabilidade, por exemplo, civil, objetiva. Eu posso não ter culpa num determinado acidente de viação, mas sou eu que vou guiar o carro. Estou a tirar os benefícios da atividade e, por isso, respondo pelo risco próprio da minha atividade. Mas sou uma responsável de indemnização. Responsabilidade criminal ou responsabilidade contornacional tem que ter culpa. E, portanto, eu tenho que ser culpado de alguma coisa. E como é que culpam os clubes? Sabem como é que é? Dizem assim: tu, clube, não foste capaz de formar devidamente os teus adeptos, de maneira a eles não dizerem palavrões, de maneira a eles não maltratarem, a não terem linguagem xenófoba. Eu que tenho alguns filhos, quem me dera educá-los para eles não dizerem palavrões, mas às vezes dizem os palavrões e pronto, não é? Relativamente, eu gostava muito de saber o que é que os filhos do comissário da polícia, o filho do presidente do Conselho de Justiça ou do Conselho de Disciplina da Federação, se também às vezes não... E ele é responsável por isso. Percebem? E, portanto, responsabilizam os clubes, chama-se culpa informando, porque os senhores, desculpem, não conseguiram educar os vossos adeptos. E é por isso, é a culpa que nos imputou aos clubes. Senhor professor Daniel Seabra, vençam ou pena de morte para esta lei? Nem bênção, nem pena de morte, porque apesar de tudo eu encontro alguns pontos na lei que me parecem positivos, ou seja, o CCTV, os clubes agora não se podem desresponsabilizar e dizer que o CCTV estava sempre avariado, que não querem porque não querem de facto identificar os adeptos, porque já sabem que seguir. E, portanto, o CCTV, a imagem é má, portanto, isso era uma desculpa. E, apesar de tudo, e vou retomar aqui um ponto, e para a promessa não ficar sem o devido cumprimento, a propósito dos números interessantes. O que é que eu às vezes contesto? Eu contesto isto. Cria-se, sobretudo através das notícias que são difundidas pela comunicação social, um alarme social, um pânico moral em torno da violência que existe nos recintos desportivos e o discurso, isto está cada vez pior, não se pode levar as crianças ao futebol, existe todo esse discurso. Sobre isso, o importante não é termos em conta o tempo curto, o ano que um dia sobe, outro dia desce, como o eletrocardiograma. O importante é termos uma visão de longo prazo, um tempo longo, que nos permite identificar se o fenómeno está a evoluir desfavoravelmente, no sentido em que há mais violência, ou está a diminuir. Ora bem, eu escrevi um texto, é capítulo de um livro, passa publicidade, não é para publicitar o meu trabalho, é valorizar sobretudo o conteúdo. O título é este: o passado pacífico do futebol em Portugal antes de 1974, mito ou realidade? É este o título do texto. Porquê 1974? Precisamente para apanhar o período do Estado Novo. E o que é que eu fiz? Fui para a Biblioteca Municipal do Porto consultar jornais desde 1900 até 1974. Podem ter a certeza que essa visão romanceada do futebol de família, do futebol calmo, pacífico, tudo na santa paz do Senhor, só existe na boca de quem a quer defender. Há relatos, nós costumamos usar uma expressão, vale tudo menos arrancar olhos. Na década de 50 valeu tudo, inclusive arrancar um olho a um árbitro. No início da década de 70, o Vítor Damas foi agredido no Montijo com uma barra de ferro na cabeça e o público aplaudiu. Eu creio que todos, sobretudo as pessoas com mais alguma idade, saberão quem foi o grande guarda-redes de Sporting, Vítor Damas. Eu encontrei um recorde. Agora do Vitória, que ele também jogou no Vitória. Ele jogou no Vitória. A propósito de com José Maria Pedroto como treinador. Se encontrar a foto desse jornal, eu vou-lhe enviar. Há uma foto muito curiosa a propósito do Vitória, eu creio que é de 1930, mais ou menos, a propósito de um Boa Vista Guimarães, em que é dito assim: o Boa Vista ganha o jogo, mas depois aparece assim. Mas... Sr. Professor, nós temos aqui pelo menos dois vitoriosos
açorianos de 14 gostados e não de 7, e eu sugeria que não Mas dissesse isso- Boa Vista Guimarães, mas Boa Vista Vitória, Eu sei que sim, porque eu senão sei que depois sim. o moderador é que vai pagar a fatura Eu sei que no sim, eu final sei- do debate. Eu sei que estou a incorrer nesse erro, mas então a notícia, que é aquilo que é de facto relevante, o que é que a notícia diz? O Boa Vista ganha o jogo, mas nós, e aparecem imagens, mas nós ganhamos o campeonato do murro. E até somos pessoas simpáticas, porque até lhes atiramos flores, reticências de pedra. No dia 25 de abril de 1974, há uma notícia sobre uma agressão a um jogador de Varzim, e a notícia no jornal, reparem na data, 25 de abril de 1974, é que o estado de saúde do jogador agravou-se. Há notícias absolutamente inauditas de uma violência atroz que, se ocorressem hoje, davam direito à demissão de ministro, no mínimo. Coisas inacreditáveis. Há um jogo ali no estádio do Lima em que os adeptos do Sporting são avisados pela polícia que não lhes será garantida a segurança porque não têm possibilidade. Aconselham-nos a vir tomar o comboio aqui em Gaia, e eles aqui em Gaia, uma zona obviamente não tão urbanizada como agora, são agredidos pelos agricultores à mangueirada e são todos molhados com água. Coisas absolutamente inacreditáveis. Sr. Professor, Mas deixe-me só, posso apimentar ainda mais. Sim. No primeiro Mundial do Uruguai, ao intervalo, o Uruguai não vencia o jogo e o Presidente da República desceu ao balneário. Isto está descrito num livro que se chama O Fascismo e o Futebol, de um escritor espanhol. Desceu ao balneário e prometeu penas severas, penas físicas severas, à seleção uruguaia se eventualmente não ganhasse o jogo em causa. Portanto, Há vários exemplos. Há a seleção da Coreia do Norte que perdeu com Portugal, pelos vistos os jogadores foram humilhados publicamente. Enfim, há histórias dessas. A propósito de números, e isto são números recentes. Ano passado, enfim, na universidade, enfim, porque coordeno um observatório que tentem criar um observatório da violência associada ao desporto, assinamos um protocolo com a APAF, o qual permitiu recebermos o número de registros de violência que é exercida sobre os árbitros, e ao mesmo tempo a Universidade de Fernando Pessoa possibilitou a consulta de psicologia gratuita para os árbitros agredidos. O registro do ano passado aponta para 16 árbitros agredidos, o que obviamente é muito sério, é traumatizante, cria vítimas, são sobretudo árbitros jovens, carros danificados, pneus furados, tudo isso. Mas, apenas para ilustrar aquilo que eu pretendo dizer, entre 1987 e 1992 há um relatório da GNR, para 5 anos, 862 agressões a árbitros. Em 84 e 85, 30% dos jogos tiveram incidentes. O que é que eu pretendo dizer? Pretendo dizer que, no tempo longo, parece-me óbvio e evidente que a violência está a baixar. No entanto, o discurso de pânico moral e alarmismo sobre ela está a aumentar porque, felizmente, as sociedades são cada vez menos tolerantes à violência. Vamos voltar à lei. E antes de entrarmos na lei, só gostava de dizer isto. É óbvio que todo este alarmismo, o que é que está a gerar? Está a gerar, obviamente, a pressão da comunicação social, que depois tem efeitos, primeiro, na atuação da polícia, que muitas vezes é excessiva, apesar da polícia ter melhorado muito. Na década de 80 e 90 era bem pior. Hoje temos spotters, temos uma polícia claramente mais preparada, mas que, não obstante tudo isso, continuam a existir abusos absolutamente declarados e, para além disso, coisas absolutamente indizíveis, digamos assim. Mas, para além disso, gostava de destacar outro ponto, que é a pressão deste pânico moral e deste alarme social sobre o legislador, que pretende responder à mesma, gerir esta percepção e começa a legislar por impulso, sem que qualquer alteração estrutural seja visível. Ao contrário do que se diz, isto não está cada vez pior. Olhando para o tempo longo, isto melhorou muito. Temos empresas de segurança, temos ARDs, ou seja, todo
todo o aparelho legal, estrutural, de vigilância, de prevenção melhorou muito. Há muito mais segurança hoje do que existia há muito tempo atrás. Os estádios são melhores, tudo melhorou. Agora, gera-se um pânico moral em torno do assunto que o legislador, no sentido de demonstrar proatividade e que está atento ao problema, está a legislar por impulso. E isso aconteceu também em Inglaterra, onde tivemos o hooliganismo. E isso é que gera efeitos perversos. Há vários aspectos positivos na lei. O que é que eu contesto na lei? Contesto o problema da dita legalização das claques, sempre, mas que já vem da lei de 38/98, creio eu. 1998 é o primeiro ano em que se pede não, na altura dizia-se deve. O que é que se pretende? Pretende-se que as claques se constituam como associações nos termos gerais do direito. Só que isso é muito lindo. O problema é que depois dizem lá, têm de constituir, onde está a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que mandei para lá um e-mail e nunca me respondeu a isto, as claques têm de constituir como associações nos termos gerais de direito, como se alguma claque fosse obrigada a constituir-se uma associação. O associativismo é uma livre opção dos cidadãos, que se podem criar uma associação ou não criar uma associação. Portanto, não há claques ilegais. Aquilo que é ilegal, e porque a lei o diz, é o apoio dos clubes às claques que não estejam constituídas enquanto associações. Isso é que é ilegal. Pois, mas, Sr. Professor, a lei ao referenciar a necessidade de um protocolo e depois a necessidade de fazer a prova do apoio, se eu não tiver o protocolo e não for feita a prova do apoio, eu continuo impávido e sereno a ter uma zona especial para adeptos. Exatamente. Em que permito inclusivamente a entrada com as tarjas, com as bandeiras, com os tambores, tudo isso, e depois temos tribunais de primeira instância, como aconteceu recentemente, a dizer que o facto de um determinado clube ter uma zona específica para adeptos e ter permitido que entrasse com tarjas não configurava, nos termos da lei que foi revogada, nenhum apoio ilegal, porque não enquadrava no artigo 14, número 2. Dr. Géry, isso é a minha argumentação, ou seja, é o caos que foi criado por isto, porque o que é que se fez? Antigamente todas as pessoas poderiam entrar em todas as zonas do estádio com bandeiras, com um megafone. O que é que se fez? Criou-se uma zona com divisórias, com investimento dos clubes, que em alguns casos representaram um downgrade, uma perda de condições de fruição do espetáculo desportivo, piores casas de banho, piores bares, ou às vezes nem bar, e hoje o que é que temos? Temos muitas dessas zonas vazias, porque os grupos organizados de adeptos não estão legais, não vão para lá. E eles andam misturados em vários sítios. Portanto, esse aspecto foi um dos mais negativos na lei. Foi a criação destas zonas. Qual é a lógica? A lógica é muito simples. Toda a gente sabe que os adeptos, os grupos organizados de adeptos, que escondem tochas debaixo das bandeiras. E por isso é que se quer impedir bandeiras superiores a 1 metro por 1 metro. É isso que se quer impedir. Agora, criamos mais um ruído, que é vermos em Tondela uma matriz no chão a medirem, neste momento, se a polícia for aplicar a lei, fica à porta dos estádios a medir bandeiras. Mais um fator de perturbação. Fica a controlar se entram megafones ou não entram megafones. Mas, Sr. Professor, esta e também Dr. Gonçalo Gama Lobo, este conjunto de alterações que aqui foram introduzidas na lei, não obstante os spotters, não obstante o PNID, não obstante o PNIF, não dificulta sobremaneira o trabalho das autoridades dos órgãos de polícia criminal? E eu não sei responder essa pergunta. O que sei é que aquilo que se pretendeu fazer com as alterações é algo que vai resultar ao contrário. É o que eu digo há muito tempo. Ou seja, não vai resultar por isto, que era um bocadinho da sequência daquilo que eu estava a dizer. Se partir do princípio, vamos partir deste princípio. Eu não vou dizer o que é que acho, se acho que isto está bem ou que não está, mas vamos partir do princípio que as claques são
algo de muito mal, são escolas do crime, são compostas por criminosos que fazem muito mal ao futebol e muito mal à sociedade e muito mal a tudo. Portanto, tem tudo mal. Partindo deste princípio, vamos criar uma regra ou regras que não se aplicam às claques, aplicam-se aos estádios de futebol, aos clubes e aos adeptos de futebol, criando zonas especiais como se fosse possível. Eu só vou fazer aqui um pequeno parênteses. Quando surgiu pela primeira vez isto, o Vitória foi pioneiro porque pediu a única maneira que se tinha de controlar, a única maneira possível que existe de controlar isto é através de controle facial. Não há, ou biométrico, se fosse Conhecimento facial. Portanto, com o controle facial, como é que se fazia? Estão umas câmaras à entrada, estão a filmar as caras de todas as pessoas. Pronto. E, no momento em que detectassem, olha, está aqui um tipo que está interdito, não pode entrar. Luz vermelha e tal, e o polícia faz favor, se eu não entra e tal. Porque nós sabemos perfeitamente que os cartões, quer dizer, a ideia do cartão de cidadão, a ideia do cartão de adepto acabou, e portanto nós sabemos perfeitamente que é absolutamente impossível verificar a identidade um por um, porque senão o jogo, às 3 horas as pessoas tinham que ir na meia-noite de véspera, porque senão não conseguem entrar. E daí que tinha que se fazer isso, e o controle facial, e depois, mesmo com a garantia que logo a seguir à entrada se apagavam para aquilo não ser os dados das caras das pessoas utilizados para mais nada e tal. A CNPD disse imediatamente não. Contrariamente ao que sucede, por exemplo, na Dinamarca, É onde único, o Brøndby foi absolutamente pioneiro. E o Copenhaga também. Na Dinamarca, que eu conheça, é o único país aqui assim da Europa. Sim, Itália, a Liga Italiana teve um projeto piloto, mas depois acabou por não avançar. Porque esbarra sempre nisto. Há digamos, uma limitação que eu percebo, e eu até, enfim, enquanto a minha costela algo liberal, custa muito de andar aí a ser filmado sem autorização. Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, de facto, aquilo, portanto, não passou-se. O que significa que dizer que se controla a entrada nos estádios é completamente irreal. Não vale a pena. É como dizer que se vai erradicar com a violência. Não vai. Portanto, isto, o que é que era possível ser feito e com alguma, com mais alguma eficácia? Em vez de dizer aos clubes, olha, tu vais incumprir isto, vais fazer um jogo à porta fechada. Eu pergunto, é justo para um tipo que está na bancada central ou no superior, que está longe dessas EAP, ser privado de ir ao futebol? Porque a claque se portou mal, atirou foguetes, petardos e chamou nomes? Eu não consigo perceber, nem para o próprio clube, não é? Se não incentivou e se pelo contrário até, enfim, procurou evitar essas situações, porque é que não se faz e há instrumentos legais para o fazer, dizer assim, por exemplo, ora bem, para falar aqui dos Super Dragões, ali a curva dos Super Dragões, aquela bancada está fechada, não entra. Acabou. Estamos a punir o infrator. Julgam que os clubes iam fazer barulho com isso? Queriam lá saber. Os clubes queriam lá saber. Ainda bem, menos problemas que eu tenho. Menos cânticos, os outros que cantem o que souberem. Assim. Mas curiosamente o legislador desviou o foco para os clubes, Exatamente. para o organizador, para o promotor e para começa a libertar... do adepto inocente que não tem nada a ver com o assunto e que é totalmente prejudicado por causa de uma coisa destas. E, portanto, paga o justo pelo pecador como se isto fosse uma medida de incentivo para alguma coisa. Não é. A medida de incentivo é para tornar o adepto justo revoltado com isto, não é? Desculpem lá, o meu clube foi punido porque uma coisa pôs. Desculpem a brejeirice, mas a Liga é merda. E depois lá um cartaz a dizer a Liga é merda. Naturalmente que isto não é bonito. Mas isto foi que naturalmente chegou ao tribunal e o juiz disse que é o direito de expressão e de crítica. Não é elegante, mas e depois? Alguém pode ser, o clube vai ser punido porque o adepto disse que coisa e tal. Um jogo à porta fechada. Não cumpriu, quer dizer, eu só para dar uma coisa, há bocado estávamos a falar, só para perceberem, o drama que nós vivemos
nós tínhamos, em todos os processos de entre a PCVD e Federação, tínhamos 36 jogos à porta fechada para cumprir. Os únicos jogos que cumprimos à porta fechada, e eu vou dizer isto, espero que não estou a ser gravado, mas olha, enfim, já passou. Os únicos que cumprimos foram aqueles que calharam na pandemia, puseram à porta fechada. E, portanto, foi a opção técnica do departamento jurídico, a direção, disse assim, opá, já vamos jogar à porta fechada e já, tumba. Vamos não correr o risco e deixar de discutir isto. Foram os únicos. De resto, não cumprimos mais jogo nenhum à porta fechada. Eram 36. Portanto, está aqui qualquer coisa que não pode ser. Num jogo de Campeonato de Portugal, um cigarro foi arremessado, é um clube aqui de Gaia, não vou dizer qual, há um distanciamento muito curto entre o muro e a linha lateral, e a APCVD propôs 16 jogos de interdição a esse clube. E há documentação disso? Gostava de ler. Eu posso lhe dar, porque o processo depois foi deduzido à Nós- oposição nós- e foi, mas, portanto, quem vê uma acusação deste género pergunta, com o devido respeito por todos os agentes, mas pergunta, o senhor árbitro saiu lá sem os braços, sem a cabeça, sem... Doutor Porque, de Zé facto, Silva, uma proposta desta dimensão é brutal. É brutal, é um disparate. Mas repare, há um caso muito engraçado, que eu tive aqui com o Dr. Pinto de Almeida. O Dr. Jair Silva não era o árbitro notado, eram outros. Em que o quarto árbitro olhou para a coisa e viu um isqueiro bique, Sim. daqueles pequeninos assim. Mas viu, quer dizer, nem viu quem o atirou, olhou para o chão e o isqueiro bique, e foi ter com o árbitro, entregou-lhe o isqueiro, ele tomou nota da ocorrência e tal. Já não sei quantos jogos à porta fechada é que isso dava, porque o isqueiro foi arremessado na direção do fiscal de linha ou do não sei o quê e tal. Tudo umas coisas. O árbitro não escreveu nada disto, o árbitro contou a verdade, não é? Mas, naturalmente, o isqueiro apareceu ali, a bancada que estava de trás era afeta ao Vitória. E, portanto, alguém atirou e foi junto do quarto árbitro. Portanto, era para lhe acertar com certeza absoluta. E todas estas presunções davam nisto. E este processo, naturalmente, o Vitória foi absolvido no TAD, foi absolvido no Tribunal Central Administrativo e chegou ao Supremo Tribunal Administrativo, porque a estimada Federação entendeu que tinha que recolher disto e que queria fechar o estádio. Por causa de uma situação destas. Isto é uma loucura. E, portanto, ou seja, a violência, desculpem, eu agora estou a ser violento nas palavras, mas esta violência das decisões e da reação gera uma contra-violência. E, portanto, os adeptos mais fogosos, os criminosos vão cometer crimes sempre. Não vão ser os seus dirigentes que vão educar os adeptos criminosos. Os adeptos mais fogosos e mais do sul, o que é que vão ficar? Vão ficar revoltados com isto. E depois a Liga é merda, e o Proença vai para não sei o quê e tal. Pois claro, gera isto, como é evidente, não é? Mas o Tribunal de Guimarães, pelo menos em primeira instância, absolveu os 2 adeptos. Penso que estamos a falar da mesma sentença. Pois claro, mas todas as decisões, e não é por ser o Tribunal de Guimarães, porque os juízes não são de Guimarães, os juízes são lá colocados. E são independentes, imparciais. E são de onde forem, não é? Mas quer dizer, mas todos, não é porque depois vai para, é objeto de recurso. Claro. O Ministério, reparem, caso paradigmático, caso Marega, o Ministério Público não recorreu. O Ministério Público olhou para aquilo e que devia defender a acusação. Isso é indefensável. Absolutamente indefensável. Senhor Professor, estamos a conversa, sou suspeito, mas creio que está ótima, mas o tempo está a voar. E dentro do que temos, dentro deste debate e deste ping-pong, entre aspas, que temos tido aqui, eu fiz aqui um bocadinho de trabalho de casa em algo que o Sr. Professor escreveu e sublinhei aqui duas frases
que lhe vou pedir para comentar dentro deste contexto. Será que eu me lembro ainda do que escrevi? Mas eu leio e é autor. Portanto, Recorda, viva a memória, claro. isto a propósito do trabalho que fez do Observador Participante, das claques. Da observação participante. Sim, e desta questão que nós temos vindo aqui a aflorar. É um texto que eu publiquei numa revista brasileira. Sim, é no dia 1 de janeiro de 23, trabalho se não de casa se não- profundo, se foi não- outra vez. Se o risco existe e pôde ser confirmado, é também verdade que tais factos ocorreram muito menos vezes do que se poderia prever à partida. O pânico moral em torno destes grupos não foi totalmente confirmado pela factualidade e, por isso, a observação participante no seio das claques portuenses não se afigurou como um perigo permanente. Voltamos à diabolização da violência e ao papel negativo que, nomeadamente, agentes desportivos com grande impacto mediático e os órgãos de comunicação social transformam, é esse diabolizar? É esse diabolizar, exatamente. Isto vamos para a linguagem da comunicação social. É o agenda setting e é o framing. Ou seja, ouvimos falar de claques de futebol, sobretudo quando elas praticam violência. Quando se fala de claques de futebol, fala-se precisamente nesse sentido. E depois, qual é o problema? Cria-se, é aquilo que a Judith Butler escreveu num livro, é uma filósofa americana, há um quadro de referência em que a interpretação para o fenómeno está dada. Primeiro, gostava de dizer o seguinte, quando se fala de claques de futebol, imediatamente generaliza-se. Qual é o perigo dessa generalização? Primeiro, as claques não são todas iguais. São muito diferentes entre elas. Segundo ponto, mesmo dentro do grupo, as pessoas são diferentes. Ou seja, se é verdade que têm criminosos, também têm pessoas que pautam o seu comportamento por extrema correção e são absolutamente inatacáveis, apenas querem apoiar de forma mais ativa os seus clubes. Terceiro fator de distorção. Fala-se, ou melhor, associa-se as claques à violência como se esse fosse o comportamento mais frequente. Quarta distorção. Já se está a imputar às claques um determinado tipo de violência emergente que nem ocorre no âmbito das claques, mas sim de uma derivação que surge das claques, que é o estilo casual, e que está a aumentar e que eu vou defender. Estou a escrever neste momento um texto sobre isso, que não sei como é que eu hei de entregar até 30 de abril, mas isso é outra conversa. Depois Dr. Géry já terá outro texto para citar, em que eu vou demonstrar claramente, com declarações dos casuals, porque é que a lei tem tido o efeito perverso de os levar para o grupo casual. Houve um que me disse assim, o cartão do adepto foi o limite. Ou seja, nós saímos daqui acompanhados, nós não podemos tomar um café, vamos em grupo, metem-nos numa bancada, não podemos usar, temos de nos legalizar, não podemos... Vou retomar este ponto. Sobre a questão da segurança, existe uma lei e nós chegamos aqui e quem manda sou eu e é o polícia. Em alguns casos, as ordens policiais violam a lei e cortam os direitos aos indivíduos. Eu sei de um caso, precisamente com o Vitória, em que os adeptos entraram tarde no estádio em Arouca e a PCVD já se viu na necessidade de emitir, digamos, uma norma, uma diretiva para dizer, atenção, isto não se pode proibir. Ou seja, pior do que isso, eu sei de um caso no Jamor em que houve um comandante de força policial que tomou uma determinada medida de interdição. Não podem entrar esses cascóis e estas bandeiras porque vai existir uma nova lei, ou seja, evocou uma lei que ainda não existia com suporte do... Mas, Sr. Professor, não poderemos cair Vamos agora analisar isto na perspectiva do órgão de polícia criminal, do comandante da força que está a tratar da segurança. Não podemos cair aqui numa situação, como diz o povo, de ser preso por ter e preso por não ter. Porque, de facto, o órgão de polícia criminal é o responsável máximo pela segurança. Não, e há uma coisa... E os focos caem sempre que há um episódio de violência ou que há alguma infração à segurança na organização do espetáculo desportivo, o primeiro foco vai para o órgão de polícia criminal e para a sua potencial incapacidade para...
Outro fator de pressão, a meu ver, e que decorre do pânico moral que se criou em torno disto. Mas tem esta atenção, lei instrumentos, esta lei concede aos órgãos de polícia criminal instrumentos para que a sua ação seja mais preventiva e menos repressiva? Nunca tiveram tanto. De preventiva não, repressiva sim. Pois. Repressiva sim. Aí estamos. Falta o preventivo, exatamente. Falta o preventivo. Ou seja, o órgão de polícia criminal já está de pés e mãos. Pois, mas, não, Digo mas, eu, mas pergunto eu, provoco eu. Bem, há aqui uma questão. Nós estamos muito centrados na discussão neste último diploma legal, mas também temos de ter em conta que há um conjunto de factualidade para a qual era preciso agir. O Dr. Géry falou-me na questão do Very Light. Eu sou do tempo, da década de 80, sobretudo da década de 90, foi quando eu comecei o trabalho de campo, em que verificavam-se comportamentos por parte dos grupos organizados de apoio, por parte das claques de futebol, que eram completamente inaceitáveis. Há um histórico. E nós não podemos dizer que as claques não praticam violência. Houve casos seríssimos de violência. No meu livro tenho situações absolutamente de uma violência absolutamente indescritível. Portanto, há todo um histórico. O que me parece que está a acontecer neste momento é o seguinte: chegamos a um ponto, e por isso é que eu defendi que há todo um processo legislativo que foi muito positivo. As câmaras, o recurso a ARDs, estruturas de organização, melhorias de condições no estádio, ou seja, há aí todo um trabalho infraestrutural de prevenção, todos os mecanismos legais contribuíram para uma melhoria de tudo isto. Há esse histórico. O que me parece é que chegamos a um ponto de desequilíbrio em que, em nome da erradicação da violência, criamos uma lei que está a atingir dimensões que, salvo melhor opinião, começam a ferir direitos, liberdades e garantias das pessoas e está a assumir uma dimensão panóptica, ou seja, a lei neste momento está a assumir uma dimensão panóptica no sentido de que é a vigilância absoluta e está a criar no adepto de futebol, está a criar no estádio de futebol quase que uma experiência concentracionária, no sentido em que um adepto, bem, eu vou usar o termo só porque diz, Cabrão, leva logo 500 ou 700 euros de multa, leva logo 6 meses de interdição, porque a lei tem uma frase difusa e muito subjetiva, que é violou o dever de correção. O que é isto de correção? E outras dimensões. E é este desequilíbrio que está a ocorrer que, a meu ver, é negativo porque está a suscitar muita revolta e mais, posso-vos dar essa informação sem qualquer problema, está a gerar por parte não tanto daqueles, como disse o Dr. Gama Lobo, que obviamente estão na área do crime, e sejamos claros, as claques têm no seu seio indivíduos com uma delinquência associada, que já vem do seu cotidiano, e que, sob a ilusão do anonimato, tentam reproduzir naquele contexto erradamente, porque se há espaço vigiado pela polícia, é o espaço dos estádios de futebol. Portanto, para que haja equilíbrio na análise, eu gostava de acentuar precisamente este ponto. Há todo um histórico que legitimou por parte do Estado uma determinada evolução que eu já elogiei. Agora, acho que entramos no ponto de desequilíbrio da experiência concentracionária, quase que da purificação e a higienização do adepto de futebol, em que nada se pode dizer, em que nada se pode fazer. Porquê? Porque, a meu ver, ainda há aqui outra lógica por trás disto, que é tornarmos o adepto do estádio não apenas e só o consumidor final, mas também um elemento, parte integrante de um espetáculo televisivo que se quer vender. E, portanto, esse comportamento tem de ser absolutamente excluído. O impuro, o indesejável, tem de ser colocado fora, porque, à luz do espetáculo televisivo, é inaceitável estar a tirar cadeiras, ou estar a mandar ouvir o guarda-redes a bater o pontapé de baliza, e depois toda a gente ouve em casa o nome da mãe do guarda-redes. E, portanto, aquilo que eu digo é que há uma perda de equilíbrio e que há quase que um processo de higienização
do futebol que está a gerar quase que uma revolta por parte de alguns adeptos. Não se pode fazer nada, um tipo não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, com criação de mecanismos entre os grupos de solidariedade e de combate a este clima, e alguns já me disseram, neste momento, a única forma que temos para afirmar, digamos assim, para contestar o facto de nos estarem a coartar a nossa liberdade de expressão é usar tochas. Houve uma conferência de imprensa de um responsável político aqui em Portugal que disse, na qual foi dito o seguinte: a legislação não tem sido suficientemente dissuasora no que aos artefactos pirotécnicos diz respeito e, portanto, estamos a pensar, vamos criminalizar o uso das tochas. Eu imediatamente recebi uma mensagem no meu telemóvel de alguém que me escreveu assim: vamos incendiar os estádios para eles perceberem que não nos vergam. E então o que é que aconteceu? Há um antes desse discurso do responsável político e depois houve um depois. Porque neste momento as tochas já não são utilizadas com o seu fim inicial, sobretudo o seu fim primário para a qual eles gostavam de usar, que era a realização de coreografias, e naquilo que eles entendem ser uma tradição dos grupos ultra, luz, cor no estádio, mas neste momento as tochas estão a ser utilizadas como elemento de protesto e estão a subir. E foi triste, foi penoso para mim assistir, por exemplo, este ano, em Viseu, no Congresso da APCVD, à forma como o Sr. Diretor de PNID, pessoa que eu muito estimo, que é o Sr. Comissário Ricardo Conceição, custou-me ver o seu ar de derrotado quando lhe disseram: então, depois de tanta vigilância, tanta revista, isto ainda aumenta. E ele: pois, nós tentamos, descobrimos dentro das instalações dos clubes, descobrimos aqui, descobrimos ali, mas o que é facto é que isto está cada vez pior. E eu senti um homem derrotado a lutar cada vez mais de forma intensa e com todos os meios contra uma coisa que ele não consegue parar e está sempre a aumentar. Sim, foi o porta-voz, só mais uns segundos, foi o porta-voz da derrota. E é claro que eu não vou dizer aqui todas as 1001 maneiras imaginativas que eles têm de introduzir as tochas. Com essa questão da responsabilidade, da formação, da tentativa de punir os clubes em função dos comportamentos dos adeptos, agora criamos uma coisa muito interessante. É que neste momento, quando existe uma divergência entre o clube e a direção, a legislação serve como arma de arremesso das claques contra as próprias direções. Queremos prejudicar as direções, metemos as tochas e já sabemos que no final estamos a prejudicar o clube. Mas essa possibilidade de prejudicar o clube, neste momento está nas mãos dos adeptos. Eles fazem-nos intencionalmente. É o que se passa no Benfica, por exemplo, e que se passa no Sporting. Por isso é que eu digo, outro ponto interessante, eu não consigo perceber por que razão é que duas entidades privadas, uma associação, os termos gerais de direito, e um clube de futebol, já podemos recorrer à ideia, utilidade pública, mas por que raio duas instituições têm de fazer público um protocolo entre duas entidades? Expõe-se, é a tirania da visibilidade, é a identificação, os elementos das claques. Atenção, isto que eu vou dizer, poderei estar a falhar, mas duvido. Para identificar a malta das claques, já se chegou a este cúmulo. Ambos os doutores me poderão desmentir. Ponto número 1. Todos nós somos obrigados a andar com cartão de cidadão, ou se não, devemos pelo menos. Todos nós sabemos isto, não é? Cartão de cidadão. Associações nos termos gerais de direito, base de dados, que a lei diz perfeitamente para onde vai para a PCVD, e há um dos diplomas, não sei se era a 16 de 2004, até dizia lá claramente que ia para a polícia. Ou seja, a base de dados ia para a polícia e eles sabiam disso. Sr. Professor, mas nós aí temos, sem querer, penso que o Sr. Gonçalo também irá tocar nessa matéria, nós temos aí o Instituto de Conflito de Direitos e a segurança. Eu sei. A segurança pública
há de Estou de acordo. prevalecer sobre Sim, o sim, interesse mas privado da deixe-me revelação, terminar, então, ou não Jair. revelação do seu dado, e depois, do ponto de vista do órgão de polícia Tudo criminal, bem. se ele não tiver essa Muito bem. identificação, tem a sua atividade mais Mas- limitada. Certo, certo, doutor Gério, mas deixe-me terminar, que é para ver se isto não é suficiente. Pronto, base de dados. Mais, havia uma viagem ao estádio do clube adversário, os líderes das claques, isto está na lei, bem me dizem, isto não é cumprido, mas está lá, podem ser sancionados. Tinham de entregar uma lista com a identificação e o nome de todos aqueles que iam viajar para o estádio do adversário. Depois veio o cartão do adepto, que por si só era preciso fazer uma requisição à IPDJ, pagar o cartão, era pouco, mas o que está em causa, a princípio, mais uma discriminação sobre os grupos organizados de adeptos, tinham de pagar o cartão. E como se isso não bastasse, os bilhetes ainda são nominais. Eu posso estar errado, mas aquilo que eu acho é que bilhete de identidade, base de dados de adeptos, lista de viajantes para o estádio adversário, cartão do adepto, mais bilhete nominal, eu poderei estar errado, mas se falhar é por um. Tivemos 5 mecanismos concomitantes para identificar as pessoas. E aquilo que eu pergunto é, nenhum de vós se sente incomodado se lhe pedirem 5 documentos de identificação quando vão a um hotel ou quando vão ao cinema? Porque há muitos que nem com estas identificações eles deixam de praticar. Serão sempre indivíduos tendencialmente violentos, infratores, agressores, tudo bem. Mas muitos são cidadãos comuns, alguns advogados, outros filhos de juízes, delegados da Liga, nas claques, polícias, porque já agora, nos registros do PNID, quando olhamos para as profissões, aparecem polícias na violência nos estádios. Já agora, foi notícia um polícia municipal que sacou de uma arma num jogo de jovens. Ou seja, quando falamos de futebol, toda a gente pode fazer muita coisa, porque aquilo é muito emotivo. O que é que eu pretendo aqui dizer? Interrogo-me se toda esta tirania da visibilidade, todo este panóptico, não é opressor e não está a fazer derivar para o estilo casual muitos destes membros que andam sem cascol, não têm de ir em caixas de segurança, furtam-se ao controle policial, não dizem à polícia, olha, nós vamos neste autocarro às horas tais, vão de manhã, entram num café e estouram com café. Ou seja, há muitos indivíduos dos casuals que me estão a dizer, não estamos a ir para esse estilo porque a opressão é muita. E é isto que eu digo. Houve um caminho muito interessante, mas creio que entramos num período de desequilíbrio que está a ser extremamente opressor e que está a gerar efeitos perversos. Cotizações entre eles para pagar os recursos dos advogados e outros sistemas, e depois outras coisas que eu não posso dizer. Se um dia eu fosse sujeito a um polígrafo, a um soro de verdade, acontecia-me 2 coisas. Aparecia deitado numa valeta por uma coça de uma claque e tinha um processo judicial das forças policiais. Porque se eu dissesse tudo... Sr. Professor, estamos a queimar o nosso tempo limites. e eu ainda queria colocar aqui pelo menos duas questões a cada um dos 2 oradores, sublinhando que o número de incidentes disparou na época desportiva, de acordo com o relatório do Ravi. De facto, a posse e o uso de artefactos pirotécnicos disparou de 3.033 para 5.673. Não creio que sejam os órgãos de polícia criminais os responsáveis por este descontrole, mas Ninguém aqui disse isso. a questão que eu colocava, em concreto ao Sr. Gonçalo Gama Lobo, é esta. Como é que, em função daquilo que vem sendo a tradição doutrinária, mas essencialmente jurisprudencial, ao nível da responsabilidade das SADs, dos clubes e das SADs, como é que perante uma sanção disciplinar em que, como sabemos, a prova é mais, digamos, mais leve, portanto não há necessidade de uma prova tão forte para a condenação,
há a presunção de veracidade do relatório, seja dos senhores árbitros, dos senhores delegados, dos senhores agentes da autoridade, impende sobre o clube ou SAD o ónus de provar que cumpriu os deveres de vigilância e, portanto, perante esta panóplia de factos, perante este conjunto de incidentes e necessariamente perante uma dificuldade de revista, que é feita pelos ARDs e não pelos órgãos de polícia criminal, excetuando quando é por palpação que têm que estar presentes para permitir essa revista. Como é que tempos se avizinham para os clubes em função daquilo que é a tradição jurisprudencial de responsabilizar os clubes por todos estes factos. E sendo certo que os incidentes, segundo o Ravi, passaram de 6.099 para 8.879, embora, como disse o seu professor e bem, não está aqui feita a métrica por jogo e, portanto, a proporção até pode estar aqui desfasada. E não só isso, nessa contabilidade total estão itens que não são propriamente violência. A infração dos promotores, que está aí, por exemplo, não é propriamente uma situação de violência, Sim. está aí situações inespecíficas como outros, e há aí alguns pontos que não têm propriamente relação com a violência. E depois há um número que distorce por completo, que é a pirotecnia. Não é? Sim, mas, Sr. Professor, o incitamento à violência, às infrações do promotor relacionadas com a segurança e o outros são, curiosamente, itens em que houve um decréscimo considerável da época 22-23 para a época 23-24. Mas contribuem para a contabilidade final, não é? Eu diria, sem dúvida que sim, mas eu diria que aquilo que está aqui a desequilibrar de forma absolutamente notória é a posse e o uso de artefactos pirotécnicos. E esse controle é claramente um controle dificílimo. Muito difícil. Portanto, Dr. José Silva, vamos ver, nas decisões jurisprudenciais, eu não gosto de falar de modas, vamos falar de tendências, Sim. enfim, e portanto, primeiro, temos, sem dúvida nenhuma, uma tendência jurisprudencial praticamente unívoca dos tribunais comuns, porque estamos a falar de processos de contorno nacionais ou crimes, em que, se os clubes e as SADs se defenderem, naturalmente, muito dificilmente são condenados. São praticamente sempre absolvidas. Exatamente porquê? Porque o que têm que demonstrar é que cumpriram com as suas obrigações regulamentares. E, portanto, tinham um número de ARDs que se comprometeram, que estão obrigados a ter, solicitaram o policiamento, tinham o estádio com as zonas perfeitamente demarcadas, enfim, cumpriram com tudo aquilo que tinham cumprido. Mas não chega. Depois há outras coisas, que é, por exemplo, esta coisa da correção da urbanidade, da xenofobia, racismo, enfim, que é mostrar que estão empenhados numa luta contra. E, portanto, aqui estamos todos absolutamente de acordo que todos estão é boa luta, que todos devemos travar e, portanto, os clubes não podem ser uma parte passiva, hoje tem que ter uma parte ativa nisto. O que é que tem que fazer? Tem que demonstrar que o fizeram. Tudo isto, claro que depois há várias maneiras de o fazer. Há fazer isto a sério ou fazer só para cumprir calendário. Isso é uma coisa interessante. Há só para fazer cumprir calendário, mas, de facto, uma coisa e outra é de relativamente fácil demonstração e prova em tribunal. E, portanto, o clube mau era que não tenha feito umas campanhas contra o racismo, que não tenha contra a violência doméstica, enfim, contra as coisas mais básicas e que são princípios comuns de todos nós, e isso, depois, o ter um estádio em condições para receber um espetáculo desta natureza e os meios suficientes, o da revista, etc., tudo isso eu tenho que ter e, portanto, eu atrevo-me a dizer que todos cumprem isto a 110%. Estou a falar naturalmente das competições profissionais. Depois, a seguir, o que é que tem sucedido? É que se parte deste princípio, bom, mas se entrou um petardo, se entrou um very light, se entrou seja o que for, para petardo, seja para qualquer zona, ou um megafone para uma área não permitida, ou uma bandeira, etc., algo falhou.
E estamos todos de acordo. Agora, o algo falhou é uma coisa que depois as duas perspectivas que se jogam aqui é esta. Bem, se algo falhou, tu és o culpado, porque tu eras o responsável porque isto não falhasse. Pela segurança privada. Pronto. Em E, particular. portanto, estamos em que é. Se não, nada se provou a não ser que falhou, estamos no âmbito de uma coisa que, em termos de direito penal ou direito sancionatório, não é permitida no nosso ordenamento jurídico, que é a responsabilidade objetiva, responsabilidade independentemente de culpa. Logo, o que eu tenho visto é que os tribunais, sobretudo administrativos, portanto, aqueles que o percurso é Federação, TAD, Tribunais Administrativos, os tribunais administrativos iam tendo uma posição que dizia isto, sem querer entrar em grandes técnicas jurídicas. Bom, vamos fazer uma inversão do ónus da prova, e a inversão do ónus da prova é o seguinte, é dizer assim, tu, em princípio, se isto não correu bem porque entraram uns petardos para dentro do campo, portanto, significa que presume-se que tu não cumpriste devidamente as tuas obrigações e, portanto, apanhas. E eu acho que isto é absolutamente inconstitucional porque estamos no âmbito do direito sancionatório que não pode... É aquela história que a gente ouve muito, não é, da presunção de inocência. E quem acusa tem o ónus. Não é? Não é? Pois sabe, e quem acusa tem o ónus. E, portanto, neste momento, o que eu acho, e que acho que isto é que era a solução, vamos tentar construir, para não estar sempre a bater, tentar, o que é que eu acho que se devia construir? Vou-lhe pedir, nos últimos 2 minutos, para encorpar o papel do legislador. Então pronto, então não digo mais nada. Pois que é isso que eu queria. Não, eu não era bem do legislador, mas o que eu gosto de fazer. Portanto, para responder à sua pergunta. Professor também. Só para responder à sua pergunta, era o que é que as SADs e os clubes devem esperar? Desde que cumpram religiosa e rigorosamente os regulamentos e tenham registros e prova disso, porque o speaker, antes do coisa, disse somos todos irmãos, brancos, pretos, amarelos e castanhos, e somos todos não sei o quê, enfim, e igualdade de género. Todas estas coisas que têm que ser ditas, como digo, às vezes de uma forma melhor, outras vezes para cumprir calendário, mas têm que cumprir aquilo que está nas mãos do clube fazer para evitar que ocorram os comportamentos. E feita essa demonstração, naturalmente que resultados é só no fim do jogo, não é? Mas a probabilidade é a absoluta. Sim. Só uma coisa, para que fique claro, eu não estou aqui a diabolizar as forças policiais nem a santificar os clubes. Eu percebo porque é que o legislador também foi num certo sentido. Porque o meu trabalho de campo permite-me dizer que em muitas circunstâncias... Primeiro, sobre as forças policiais, eu tenho a dizer que o trabalho da polícia melhorou muito. Hoje há spotters que têm uma interação com os adeptos que resolve muitos problemas. E a prova é que muitas vezes os spotters entram em situações conflituantes com a própria polícia porque dizem, calma lá, não venham já bater, porque nós aqui resolvemos isto e nós controlamos isto. Ou seja, o trabalho da polícia melhorou muito. Relativamente aos clubes, também é preciso dizer aqui claramente que muitas vezes temos a virtude pública e o vício privado. Acontece qualquer coisa e os dirigentes dos clubes vêm dizer vamos punir exemplarmente o fulano tal e se soubermos vamos expulsá-lo de sócio. Ele nem sequer é adepto do nosso clube porque tem estes comportamentos. Mas depois dão-lhes palmadinhas nas costas, dizem, bem feito, roubaste bem a bandeira, eu soube de um caso de uma bandeira que foi incendiada, e fantástico, até se riem da situação. Mas publicamente, na conferência de imprensa, atiram-nos para a valeta. Ou seja, outra, se vocês puserem uma faixa contra o dirigente tal, nós pagamos a viagem. E depois acontece, bandidos, vamos expulsá-los de sócios, não são nossos adeptos, vamos levar processo disciplinar. Portanto, não me surpreende que o legislador também queira controlar determinadas práticas, porque há práticas que, não sendo ilegais, podem ser eticamente reprováveis. Claro. E, portanto, agora, quando o legislador criminaliza o apoio às claques, pelo facto de elas não estarem constituídas como associações dos termos de direito, das duas uma, ou é para fachada,
ou então é ingênuo. Porque é óbvio que eles vão continuar a receber apoio, nem que seja a título pessoal, em dinheiro, ou disto ou daquilo. Se não for do dirigente do clube, é do irmão ou do tio. O dinheiro vai lá chegar. Não adianta estarmos com ilusões. Ou o mecenato das casas espalhadas cirurgicamente pelo país. Senhor professor, 2 minutos para ser legislador. Sim. Não precisa de ir para o Terreiro de Paço, pode ficar mesmo aqui na sala de âmbito cultural, Rapidamente. para não ser influenciado pelos Ares do Tejo, que costumam ter uma influência muito considerável, e portanto Pelos Ares do pedia, Tejo? parece que sim, E há gosto quem mais- diga, e gosto que mais sim, dos do Douro. por isso mesmo é que eu lhe estou a pedir para não ir para o Terreiro de Paço, mesmo incorporando o papel legislador. Muito bem. Algumas notas rápidas que resultam, e por ser rápido não as posso explicar. Vou só enumerar. Ponto número 1. Da mesma forma como se procuram sancionar adeptos, eu gostava de ver os clubes sancionados num ponto. A lei obriga a que os clubes apresentem e pratiquem e incentivem. A lei prevê isto, embaixadas de adeptos, campanhas a favor da ética, do fair play, ou seja, há um conjunto de imperativos legais que os clubes são obrigados a cumprir no sentido de atuarmos na pedagogia, na educação, ou seja, na promoção de um ambiente festivo, toda essa lógica. Eu questionei à PCVD quantas sanções aplicou ao incumprimento desta norma. A resposta que tive foi 0, temos muito trabalho e temos centrado o nosso esforço noutras coisas. Castigar, castigar, castigar. Mas tudo que é medida pedagógica, educativa, alguns clubes vão cumprindo, fazem-se umas coisas que ninguém sabe, não aparece na comunicação social como aparece uma pancadaria, portanto logo aí temos uma desigualdade. Segundo ponto, nós não podemos tocar uma bela sonata do Beethoven tocando só nas teclas brancas, temos de tocar nas pretas também. E portanto não pode ser punição, punição, punição. Temos de incentivar dimensão pedagógica e atenção. Há pessoas que pensam isto numa dicotomia, que é: nós temos de fazer a prevenção situacional, segurança preventiva, câmaras, ou seja, aquilo que podemos falar na prevenção situacional na infraestrutura do estádio, tudo muito bem, está-se a trabalhar bem. Depois falamos na prevenção e depois as pessoas dizem assim: e se tudo falhar, então não há outra possibilidade, punição. A minha proposta, quando há um indivíduo que cometeu uma infração e é punido, poderemos fazer uma coisa muito simples. Meu caro senhor, qual é a penalização? Tocha, 1 ano de... Isso, infelizmente, não falamos sobre isso, porque eu não concebo que um indivíduo que acende uma tocha, como eu soube de um caso na Madeira, em tempo de pandemia, o Porto já saiu do hotel, há um indivíduo dos Super Dragões da Madeira que acende uma tocha e leva 1 ano de interdição, na via pública. Na via pública. Posse de flagração de artefacto pirotécnico, logo 1 ano de interdição. É das tais penas desproporcionais que transformam o infrator em vítima do próprio sistema. A ideia da pena exemplar parece que... Eu entendo que as penas devem ser dissuasoras, mas não exemplares, porque as pessoas não podem sacrificar num pelourinho público. O Estado não pode servir-se de uma pessoa e do seu sofrimento para dar exemplos aos outros, sacrificando-a num pelourinho publicamente. Aquilo que eu defendo é o seguinte: muito bem, o senhor é primário, até nunca fez isto. Quanto é que é essa penalização? 6 meses? Ora bem, o senhor vai ter aqui 8 horas de formação para perceber os perigos da pirotecnia. Ou seja, pelo menos no primeiro caso, fazer um trabalho pedagógico e preventivo em quem já infringiu. A propósito das sanções, sobre o efeito dissuasor das sanções, há literatura sobre isso. Há um autor inglês que escreve, não me estou agora a lembrar em que universidade é que ele escreve, funciona em parte para quem prevaricou, mas o efeito dissuasor perante os outros é praticamente não. Porquê? Porque muitos destes atos são cometidos em contextos emocionais. Alguns são claramente premeditados, mas alguns decorrem num contexto emocional. Eu não vou dizer quem disse esta frase, mas houve alguém, até porque é uma pessoa com muita responsabilidade no panorama do combate, da prevenção de combate à violência no desporto, que me disse assim, a propósito das medidas de interdição. Ou seja, o indivíduo leva 1 ano, está proibido de entrar no estádio, mas se aparecer dentro do estádio, e tem acontecido isso, incorre num crime de desobediência.
Houve alguém, não vou dizer o nome, que me disse isto. Se eu visse um indivíduo que levou uma infração de interdição dentro de um estádio e se ele não fizesse nada, se portasse bem, por mim não havia problema nenhum. Porque a pena teve o seu efeito e o indivíduo está dentro do estádio, tudo bem, está a infringir a interdição, mas a pena teve o efeito ressocializador, ele está-se a portar bem, deixem-no estar. Portanto, eu não estou a defender esta ideia, mas há quem pense assim. Portanto, a minha proposta é também esta, pedagogia no pós-infração, e não vermos as coisas nesta dicotomia. E depois, o Código Penal fala disso, logo no preâmbulo, nós temos de pensar a violência no seu quadro sistémico. Ou seja, as pessoas são violentas nos estádios, isto não é desculpabilização, mas temos de pensar se no cotidiano não existe violência. E qual é o significado social da violência que ocorre nos estádios? O Código Penal é muito claro, diz logo no início, a prevenção da criminalidade passa também pela dimensão educacional, económica e social. Portanto, há todo um trabalho estrutural no âmbito de toda a sociedade. E não é por acaso que há o Instituto da Reinserção Social Exatamente. e que é, de facto, determinante para... Sim. No âmbito do Observatório da Violência Associada ao Desporto, eu procurei, junto de alguns professores de Educação Física, procurei tentar perceber se havia... Sr. Professor, breve. porque eu estou no VAR... Está bem. E estão-me a acusar de prolongar excessivamente o tempo. Eu procurei junto dos professores de Educação Física para saber se isso era abordado no problema, o problema da violência no desporto no programa. A resposta que obtive dos professores foi desarmante. Sabem o que é que eles me disseram? Daniel, isso, violência no desporto no programa. Nós, na escola, temos de defrontar violência no cotidiano. Sim. Meninos que aparecem com facas, com armas, a violência está aqui. Portanto, isso da violência no desporto não é aquilo que nos preocupa. Claro que preocupa, mas nós temos violência aqui cotidiana, em coisas muito mais sérias. No processo educacional e formativo. Pronto. Sr. Dr. Gonçalo Gama, vamos recuar aos tempos de Marinho Pérez e peço-lhe que seja como o Paulinho Cascavel, cirúrgico. Muito bem. Isto é, e depois de ouvir o professor Daniel, pouco, não há muito mais a dizer, eu só queria dizer o seguinte: do ponto de vista dos clubes e das SADs, aquilo que querem é ter um bocadinho de segurança quando organizam um jogo e perante a incapacidade manifesta de controle das multidões, dos seus adeptos e dos adeptos da equipe contrária, ainda por cima. Portanto, isso é uma inevitabilidade que as coisas correndo mal vão mesmo correr mal. E, portanto, o que é que há que fazer? Há que, se eu fosse ministro, secretário de Estado do Desporto, o que é que eu fazia? Eu pegava nos clubes, pegava na polícia, naturalmente na PCVD, mas sem estes enviesamentos de raciocínio, porque queremos toda a gente de mente aberta. E temos... Doutor, e desculpe, e ainda por cima com este instrumento fantástico, que é a possibilidade de ter processos sumaríssimos. Pois, que claro. É um instrumento absolutamente... Exatamente. Que é triturador, claro. Não é? Mas, portanto, o que é que eu fazia? Eu fazia, negociava um caderno de encargos. E um caderno de encargos o que é que era? Era assim, ora bem, o que é que os clubes têm que fazer? Não é para o que está nos regulamentos, nós já sabemos fazer milhares de coisas. Mas o que é que os clubes têm que fazer e são obrigados a fazer junto dos seus adeptos, junto do clube visitante, junto dos dirigentes do clube visitante, etc., pôr um manual de boas práticas para a organização do evento desportivo, tendo sempre em vista o fim último, que é a segurança das pessoas e, portanto, procurar diminuir, atenuar, na medida do possível, a violência, as situações de violência e as respectivas consequências. E, portanto, nesse caderno de encargos, naturalmente, quer dizer, eu não percebi nada disso, mas o professor Daniel seria um ótimo coordenador de um grupo desses. Porquê? Porque é um homem que estuda muito isto é um fenómeno muito mais sociológico do que jurídico. No sentido de dizer assim, os clubes têm que fazer não sei quantas campanhas, não sei quantas ações de formação
serem essas ações de formação que o professor falou, serem participadas pelos clubes, coisas muito bem organizadas, de maneira a que se criasse, do nosso ponto de vista, dirigentes desportivos, algo que fosse, não são padrões mínimos, seria padrões médios de empenho na realização de um espetáculo desportivo são. E depois, a partir daí é que entraria um modelo de, eu não diria repressão, mas é um bocadinho, não é? Mas de monitorização daquilo que acontece mal, no sentido de perceber o porquê que acontece mal e os remédios para que acontece mal podem ser mais duros ou menos duros, pode ser com mais meses de interdição ou menos meses de interdição. Eu há bocado estavam a falar numa coisa, nós corremos o risco de ter o nosso recinto desportivo interdito por 12 meses, porque houve um adepto que estava interdito e que foi apanhado lá dentro. E eu digo, a sorte foi ser só um, porque eles... Eu sei lá quantos é que estão lá, não é? Mas, de facto, se nós tivermos esse caderno de encargos, dito assim, vocês têm que fazer isto, isto, isto e aquilo, e cumprido isto, os clubes, o que é que são? Passam a ser não os punidos, mas os punidores. Nós temos que estar do lado, nós clubes, estamos do lado do bem e da luta do bem. E, portanto, onde houver criminosos, pois claro, é uma coisa muito importante. Não há dúvida, nós temos todos a noção, que nas claques do futebol há infiltrações criminosas lá dentro. Mas há um princípio constitucional que diz assim: só o Ministério Público é o titular da ação penal. Os clubes não são, nós não somos agentes de polícia criminal. O Ministério Público tem o exclusivo. E, portanto, qualquer medida em termos preventivos e não sei o que é que eles podem fazer é servirem-se dos clubes e dos agentes para os auxiliar. E, portanto, sermos auxiliares disto mediante um caderno de encargos absolutamente razoável, feito por sociólogos, por psicólogos, enfim, multidisciplinar, e que permita que toda a gente sabe muito bem aquilo que tem que fazer. E nós cumprimos a nossa parte. E depois, é preciso identificar o não sei o quê. Pois não pode haver câmaras avariadas, quer dizer. Mas não pode haver câmaras, nem som não sei o quê, com certeza. Mas hoje há câmaras avariadas, porque se as câmaras funcionarem, os clubes tramam-se. Pois. E há um princípio, desculpem eu agora lançar aqui o problema, é um problema jurídico gravíssimo. Eu nem vou dizer como é que se diz em latim, que os senhores tiram-me já, começam a tirar garrafas de água, que é o princípio da proibição da autoincriminação. Ou seja, quando a gente diz assim, o senhor não é o arguido, não é obrigado a falar, e o silêncio não o prejudica. Isto é um princípio básico do direito em todas as partes do mundo, e cá em Portugal também. Ora, o que se fazem aos clubes é dizer assim, não, tu vais-me dar os meios para te punir a ti. Portanto, isto tem que acabar. Portanto, se mudarmos este paradigma e passarmos os clubes para o lado que tem que estar, o problema, acho eu, que se resolveria melhor. Em suma, estamos a falar de diminuir. a grande conclusão do que fez o favor de referir assenta num princípio basilar do direito, que é o princípio da segurança jurídica. Claro, obviamente, não é? Obviamente, por se perguntar aqui a estes senhores se fazem ideia qual é o montante das multas que vão pagar no fim do jogo, eles sabem lá, é uma surpresa sempre para ir à segunda-feira. Muito bem, creio que está terminado, já tenho ali o cartão vermelho 2 vezes. Só para anunciar que no dia 9 de maio voltamos para discutir os proprietários e a propriedade do capital social nas sociedades anónimas desportivas, creio que também será um debate interessante. E pedia ao Sr. Presidente Andif para fazer o favor de encerrar a sessão, para podermos ir todos descansar, porque estamos já claramente fora do nosso horário. Muito boa noite, eu penso que cumprimentei a maior parte das pessoas. Se não fiz, recebam todos um caloroso abraço, um agradecimento pela vossa presença. Ao Dr. Gonçalo, muito obrigado. Obrigado, foi uma noite extraordinária. Obrigado. O Dr. Daniel. Obrigado.
desculpe, já é da família, considero. Eu, Dr. Gerro, não tenho o que dizer. Forte abraço, de Muito obrigado. agradecimento. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma Obrigado. primeira Obrigado, senhor. Obrigado.